Como o corretor de imóveis pode usar as redes sociais para vender mais? Olá, sou Fabiana Maia, jornalista do grupo SP Imóvel. Hoje, o SP Imóvel Cast recebe uma profissional que une comunicação, estratégia e mercado imobiliário. Nossa convidada é Ana Gasparotto, jornalista com pós-graduação em marketing digital. Ao longo dos anos, Ana se aprofundou em marketing de conteúdo e gestão de redes sociais. Sempre apaixonada pela comunicação, foi no mercado imobiliário que essa trajetória ganhou ainda mais propósito. Hoje, além de atuar diretamente com profissionais do setor, Ana compartilha seu conhecimento em palestras e treinamentos exclusivos, ajudando a corretores de imóveis se posicionarem melhor nas redes sociais e a transformarem o Instagram em uma ferramenta de negócios. Ana, seja muito bem-vinda em nosso bate-papo. É um prazer ter você aqui. Oi, Fabi. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Tenho certeza que a gente vai bater um papo maravilhoso. Ana, você é formada em jornalismo e tem uma sólida formação em marketing digital. Nos conta como que foi que surgiu o mercado imobiliário na sua vida? Olha, me surpreendeu muito parar no mercado imobiliário, porque quando comecei até a faculdade, eu queria fazer o quê? Moda. Queria trabalhar em revista de moda, era meu sonho, né? Trabalhar com moda, com beleza. Eu tive já um blog de moda. E conforme eu fui estudando, eu fui vendo que talvez a moda já não fazia mais tanto sentido. E aí comecei a atuar na parte de redes sociais, que eu sempre gostei muito, tanto que eu fiquei entre jornalismo e publicidade e propaganda. Fui para o jornalismo, mas me deu uma base muito boa para a criação de conteúdo hoje. Então, Sim, tudo é válido, né? Tudo é válido. E aí, eu comecei a trabalhar com redes sociais, até que eu comecei a prestar serviço para uma unidade da Remax lá em Indaiatuba. E aí, foi o meu primeiro contato com o mercado imobiliário. Comecei a atender uma corretora também. E aí, tanto a dona da imobiliária quanto essa corretora falava para mim, Ana, você tem jeito, né, com o mercado imobiliário, você tem um olhar diferente, tem demanda, não tem tantos profissionais que atuam no marketing imobiliário, né, que é nichado. Então, começa, se especializa, foca. E aí, eu comecei no mercado imobiliário, né, nessa unidade da Remax em 2020. Então, teve o boom da pandemia, muita coisa foi para o digital. Então, foi o match perfeito ali de momento. E ali, depois de uns 2 anos e meio, eu comecei a me posicionar. Abri meu Instagram e nichei 100%. Falei, não, é isso que eu quero, eu gostei do mercado, é desafiador, eu gosto disso. E aí, comecei no mercado imobiliário, mas não foi algo que eu almejava na minha carreira. Realmente, eu falo que eu caí de paraquedas, mas que bom, porque realmente me trouxe uma realização, assim, maravilhosa. E eu gosto muito do que eu tenho, da minha trajetória, do que eu tenho construído dentro do mercado imobiliário. É um mercado, para mim, assim, apaixonante. Ai, bacana. E eu tenho certeza que você vai ajudar muitos corretores aqui que vão nos assistir, que estão nos assistindo, a colocar em prática no seu dia a dia, para poder alavancar as suas vendas, né? Através das redes sociais, é isso aí. Esse é o foco. Ana, falando em redes sociais, hoje o corretor de imóveis, ele tem diversos canais de divulgação. Seja o WhatsApp, o Instagram, o TikTok, o YouTube. Como deve ser essa escolha? Em qual ele deve focar? Se ele deve focar em uma única plataforma? Tá. Como deve ser feito? Porque diante hoje de tantas, né? Tanta opção, né? O corretor, eles ficam realmente perdidos no que começar, no que investir, no que apostar. O que eu desenhei, né? Nesse ano de 2025, eu fiz muita pesquisa para a construção de uma palestra. E aí, eu fui pesquisar como que estava sendo esse comportamento, como que a gente podia utilizar cada rede e trazer isso para o mercado imobiliário. Que eu sempre falo que a minha missão é o que está acontecendo no marketing digital, na comunicação, como que a gente traz isso para o mercado imobiliário, porque muita coisa que funciona para 90% dos nichos não vai funcionar no imobiliário. Então, é algo bem desafiador. Então, eu comecei a desenhar um funil de conteúdo, de canais, né? Então, eu coloco assim. No topo de funil, a gente pode considerar o TikTok, porque é uma rede muito fácil de você ter visibilidade, né? Tem muito alcance. Então, topo de funil, a gente quer
o maior número de pessoas, né? O topo é para quem vai atrair. Atrair pessoas. Então, a gente quer visibilidade. Então, a gente poderia considerar o TikTok um canal ótimo para atrair pessoas. Então, é fácil de você... O algoritmo é simplificado. Você mesmo tendo uma conta pequena ou que não seja tão relevante ainda, você consegue viralizar, por exemplo, e ficar conhecido ali dentro daquela rede. Mas, o que eu considero? Isso foi feito eu pesquisando, conversando com vários corretores que atuam nessas 3 redes que eu vou falar para vocês. E todos me passaram a mesma coisa. E conforme eu fui dando esse treinamento, falando sobre isso, muitos corretores me trouxeram essa mesma devolutiva. Então, ok, eu tenho visibilidade no Instagram, no TikTok, mas eu não converto necessariamente no TikTok. Normalmente, as pessoas vão para o Instagram e, a partir do Instagram, entram em contato. Então, eu considero o Instagram um meio de funil, que é aquela parte da consideração, da conexão. O Instagram, para mim, assim, eu considero uma rede de posicionamento. Dá para converter qualquer uma das redes, a gente consegue criar estratégia de conversão. Mas se a gente for olhar esse cenário macro, ok, qual rede, qual papel, seria mais ou menos isso. A gente se posiciona no Instagram para gerar mais conexão e gerar credibilidade. E eu considero o YouTube uma ótima ferramenta de fundo de funil. Porque quando a pessoa chega ali no canal do YouTube, no vídeo do YouTube, ela está pesquisando. Então, a chance dela converter é mais rápida. Então, eu gosto de trabalhar mais ou menos esse funil. Mas o que é importante sempre ressaltar, a gente não precisa dessa estratégia multicanais, tá? Então não quero dizer que temos que estar em todas as redes. Mas a gente consegue focar em uma rede que faça mais sentido para você naquele momento. Porque estar em várias redes, ter essa estratégia multicanal, ela requer recurso financeiro, mas também de energia, né? O corretor, ele precisa ali gravar muito conteúdo. Então, assim, às vezes não vai fazer sentido para aquele corretor. Então, escolher qual rede faz mais sentido para esse momento. E entender, principalmente, onde o público está. Porque, às vezes, a gente está mirando num público que está no TikTok e a gente tem só o Instagram. Então, a gente precisa entender isso do público. E aí, eu vou dar um exemplo prático do meu dia a dia. Tá, mas o corretor vai saber? Vamos lá, num exemplo prático que eu tenho de uma aluna, por exemplo. Ela, hoje, só tem Instagram. Por quê? Ela é uma corretora que ela só trabalha com indicação hoje. 90% das vendas dela vem de indicação. Ela é uma corretora autônoma, ela não consegue ter mais demanda. Ela já está ali, basicamente, no máximo dela, que para ela está confortável, é dessa forma que ela quer trabalhar. Por que ela vai investir numa rede, por exemplo, no TikTok, que vai trazer muita visibilidade, se ela trabalha por indicação? Qual que é o caminho que o cliente dela faz? Recebe a indicação, vai no Instagram, vê quem ela é, entra em contato. Então, para ela, não faz sentido estar em outra rede. Um outro exemplo. Isso também foram corretores me trazendo conforme eu fui ministrando treinamentos. Tem gente que usa TikTok para conversar com o mercado econômico. Então, sabe o pessoal mais jovem, porque geração Z já está comprando imóveis. Né? A gente, muito tempo, ficou falando, nossa, geração Z, quando for comprar imóvel? Gente, o pessoal de geração Z está com 27 anos. O pessoal está comprando imóvel. Então, eles normalmente se comunicam melhor no TikTok. Então, assim, o mercado econômico e o público mais jovem funciona muito bem no TikTok. Então, se você já sabe que é esse público que você quer atingir, você pode ter Instagram, claro, para se posicionar ali, mas você pode focar em muito conteúdo no TikTok, faria sentido. E o YouTube, normalmente eu indico muito para as corretoras que tem mais dificuldade com o TikTok, ou o público ainda não está ali, Instagram, de posicionamento, e YouTube para te ajudar na conversão, que vai acelerar esse resultado. Mas a gente consegue criar ali estratégia para converter em qualquer canal. Sim. Diante aí, surgiram 2 dúvidas. Tá. Você falou do TikTok, né? Para quem atrair, seria o topo do funil. Mas vamos supor que aquela pessoa vai te falar, e eu tenho certeza que você já ouviu muito isso. Eu não quero aparecer nos vídeos, eu tenho vergonha, Ana, mas eu preciso ter o meu TikTok. Eu sempre falo assim, gente, não tem que nada, tá? Eu sou muito dessa linha. Eu sempre, quando eu vou atender, eu falo, até onde você está disposto ou disposta a ir? Eu vou falar mais disposta, tá, gente, no feminino, porque eu atuo muito com corretoras, tá? Então, assim, até onde você está disposta a ir? O quanto você tem de investimento, de recurso financeiro, de tempo, de energia? E a gente vai adaptar essa estratégia, tá? Aí, vamos focar um pouquinho mais no Instagram, que é uma rede que todo mundo tem, vamos supor, tá? É a rede ali que é o básico. Depois a gente vai para as outras redes. Mas, assim, o Instagram precisa aparecer? Não é que precise, mas quanto mais você aparecer, melhor. Porque daí a gente tem fixação de imagem, né? Trabalha a marca pessoal, trabalha melhor o posicionamento. Porque o seu rosto aparecendo, é você falando, né? Eu tenho certeza aqui que a maioria das pessoas que está assistindo, quando vai comprar alguma coisa, e
ou contratar um serviço, vamos falar contratar um serviço principalmente, se ela não vê o rosto da pessoa, não vai passar tanta credibilidade. Sim. Ela vai ficar mais na dúvida. Quem é a pessoa por trás? E a gente tá falando de serviço, imagina de um imóvel. Exatamente. E até um produto, né? Às vezes eu me conecto com algumas marcas, mas quem que tá por trás? Né? Então, o corretor, ele, apesar se ele estiver numa imobiliária ou não, ele tem que cuidar da própria marca pessoal, porque ele é uma empresa. Então, assim, eu gosto de traçar estratégias que apareça, mas, obviamente, a gente sempre tem ali um jeito e outro de criar conteúdos que não precise também só aparecer. Então, a gente consegue aliviar essa demanda de vídeo. Inclusive, já adianto que Carrossel está performando muito bem. Voltou, né? Porque teve uma época que o Carrossel performava melhor. Exato. Depois deixou um pouco de lado. Agora voltou. Voltou como topo de funil dentro do Instagram. Então, é um formato que alivia a criação de conteúdo em vídeo. Né? Tanto que eu falo para minhas alunas, gente, em off, agora falando para todos vocês. Gente, que alívio. Eu senti alívio, porque é exaustivo gravar muito vídeo, né? Então, assim, que bom que o TikTok, eu tô com o TikTok na cabeça. Que bom que o Carrossel voltou a performar bem. Porque a gente alivia essa demanda de vídeo. Só que aí também tem um contraponto, né? Pro Carrossel performar bem, ele também precisa, por exemplo, usar uma imagem, uma foto. Quando a gente tem foto, performa melhor. Então, a gente entra num lugar de... O corretor, ele precisa ter fotos profissionais, fotos boas, fotos bem posicionadas também, para passar ali a comunicação que ele quer. Sim, e você acha que hoje, nos dias de hoje, o corretor ainda tem essa dificuldade das fotos, de ter fotos boas? Tem alguma dica, assim, para dar para os corretores com as fotos? Tem, eu sinto que tem bastante resistência. Às vezes chega bastante corretora e eu falo, olha, para a gente começar esse trabalho, eu vou ter que te indicar fazer um ensaio fotográfico. Aí tem muita gente que fala, mas a gente já tem inteligência artificial que faz muita foto? Tem, acho super legal, bacana usar, não é um problema usar inteligência artificial. Mas quando a gente cria fotos autênticas ali, né? Eu falo para as corretoras, gente, vai num imóvel, mostra você vivenciando aquele imóvel, enriquece, te posiciona de uma forma diferente. Até foto em estúdio, eu falo, evita foto em estúdio porque é genérica. Você deixa de passar tanto da sua personalidade que você poderia passar, né, fazendo fotos ali em ambientes mais enriquecedores e que esteja alinhada com a sua comunicação. Então, eu digo, gente, invistam no ensaio fotográfico. Eu não preciso fazer toda hora. Não, faz um por ano. Depois você aumenta, se você, né, puder. Mas tem ali uma verba para isso, porque vai fazer diferença. E, de preferência, vivenciando imóveis. Então, dentro de um contexto que faça sentido com o posicionamento daquele corretor. Sim. Ana, falando de Instagram, né? A gente falou de posicionamento. Muitos corretores de imóveis, eles usam o Instagram para vitrine de imóveis. Qual o maior erro de posicionamento que você enxerga? Eu acho que quando o corretor... a gente tem, primeira coisa, gente, rede social é social, né? O nome mesmo diz. E rede social, ela não é uma ciência exata. Eu vi essa frase esses dias numa palestra, eu falei, cara, é isso, né? Rede social não é uma ciência exata, porque a gente está falando de pessoas, de conexões. Então, quando o corretor usa um canal desse, que é uma potência, que hoje todo mundo tá no Instagram, não tem como a gente dizer que não, só para ter imóvel, ele tira a oportunidade de se relacionar, de criar conexões, de passar valor, percepção de valor vende. Né? Então, muitas vezes o cliente ele tem muita opção hoje, tanto de imóveis, que se ele jogar no Google, ele vai ter lá 1 milhão de sites e opções para ele catalogar. Mas dentro da rede social, ele está buscando valor. Ele quer saber quem é a pessoa que está por trás. Muitas vezes ele não nem está procurando um imóvel ainda, mas ele vê um corretor que fala, nossa, ainda não está no meu momento de compra, mas quando tiver com esse corretor, com essa corretora que eu quero comprar. Então, é tão potente a gente se posicionar dentro da rede, mostrando a nossa essência, quem a gente é e como a gente trabalha, que eu acho simplesmente um desperdício usar só para postar imóveis. Então, assim, uma dúvida que muita gente também deve fazer para você. Usar perfil profissional ou pessoal? Isso pode misturar os dois? Sim. Ou você aconselha um só? O que funciona? Eu acho que tem que ter um só. Né? Acho que já foi a época que a gente podia separar isso. Eu acho que hoje, quanto mais autêntico, melhor. Só que o que eu sempre falo se é profissional, né? E aí, quando a gente está falando de um perfil profissional, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque não dá para ficar tendo ruído na comunicação. Porque tudo que a gente fala e faz e posta comunica alguma coisa. Então, a gente tem que ter mais intenção e mais estratégia quando a gente for postar. Isso não quer dizer que, nossa, não posso postar nada da minha vida pessoal. Claro que pode. E até deve, porque isso mostra a tua essência, teus valores.
Mas eu vou me usar de exemplo agora. Eu sou uma pessoa muito reservada, então eu não gosto de publicar nada muito da minha vida pessoal. Então, vez ou outra, quando eu estou fazendo algumas coisas que são partes do meu valor quanto empresa e pessoa, eu compartilho. Então, por exemplo, eu gosto muito de bichinho, então meus gatinhos sempre aparecem no meu perfil. Vez ou outra eu viajo, vou para a praia, posto paisagem, porque faz sentido com a minha vida pessoal, mas com meus valores. Mas eu já não posto muito minha família, porque eu gosto de preservar isso. Mas existem corretoras, por exemplo, que um dos valores é a família, é o filho. Então, trazer isso para o perfil é interessante, mas não é obrigatório. Mas sim, com dose, equilibrar as duas frentes, porque somos múltiplos, temos muitos papéis, né? É importante e acho que é essencial. Então, um perfil dá para fazer muito bem, só ter mais intenção e cuidado com o que vai comunicar. E o corretor de imóvel precisa ter um nicho ou no Instagram, ou ele consegue comunicar tudo? Eu sou a favor sempre do nicho, tá? Eu vou me usar de exemplo mais uma vez. Então, vamos lá. A gente tem a Ana Gasparotto, que é jornalista. Do jornalismo, ela foi para marketing digital. Do marketing digital, ela foi para marketing imobiliário. E agora, marketing imobiliário, eu estou nichando em corretoras de imóveis. Então, quem entra no meu perfil sabe exatamente o que eu vendo, para quem eu vendo, o que eu faço. Quando a gente se comunica com muitas pessoas ao mesmo tempo, muitos públicos, fica um pouco confuso. E aí, é mais difícil da gente ser reconhecido como expert naquele assunto, naquele posicionamento. Então, eu indico sempre que niche o máximo possível para que você seja a primeira opção na cabeça do seu cliente quando ele precisar de um corretor, de uma corretora especialista em X região ou em X padrão de imóvel. Que tipo de conteúdo comunicar para os possíveis clientes, para os investidores? Se tiver exemplos... Para gerar conversão. Isso. Tem um conteúdo que eu tenho testado muito com as minhas alunas, que é o de simulação fluxo de pagamento. Então, quando a corretora pega ali, vamos supor, um videozinho curto de um empreendimento que ela está vendendo, de um produto dela, e ela já coloca ali o fluxo de pagamento. Então, ela já fala qual é o valor do imóvel, quanto vai financiar, quanto tem que dar de entrada, qual é o valor da parcela, qual é a renda que precisa ter. Você já até qualifica aquele público, porque quem não tiver aquela renda não vai nem entrar em contato para aquele produto. Então, isso eu já testei bastante, tende a gerar bastante resultado e mostrar cases reais. E aí, eu gosto de abordar muito com elas o storytelling. Então, vamos sair do vendido em 30 dias, que não é uma crítica. Eu sempre trago, gente, vamos refletir, vamos ir além, buscar coisas diferentes. Então, vamos sair do vendido em 30 dias o dia que eu ajudei um cliente a comprar o imóvel dele em 30 dias. Conta a história por trás da venda. Não é só o vendido. Você gerou uma transformação na vida daquela família. Então, o que você pode explorar dessa história para trazer ali um case real? Se possível, identificar o cliente, né? Inclusive, eu tenho case de venda por conta disso. Uma aluna fez um carrossel contando a história da venda, tinha foto da cliente, marcou a cliente compartilhou nos stories dela, uma amiga comprou um imóvel com essa corretora. Então, olha que potência. Um carrossel. E foi carrossel. E foi carrossel. Contando a história da venda. Então, assim, a gente pode explorar isso de uma forma mais autêntica, com mais storytelling, contando histórias e fazer com que isso gere conversão. Então, eu acho que esses dois formatos são bons exemplos aí para a gente ter conversão. Você acha que o conteúdo educativo, ele gera venda ou só o posicionamento? Depende muito, mas eu diria que mais posicionamento. Não é um conteúdo tanto de conversão, mas ele é importante ali no meio do funil para gerar consciência, para gerar conexão, para você ser visto como alguém que entende, mas não é o que vai gerar diretamente uma venda, mais difícil. Sim. E o Instagram, ele consegue... É possível vender pelo Instagram ou só gerar o engajamento? Dá para vender a gente muito pelo Instagram. Citou aqui agora o exemplo, né, da sua aluna que marcou uma cliente e uma amiga viu e comprou com ela um imóvel de quase 1 milhão. Então, assim, dá para vender, independente do nicho. Eu acho que o Instagram é uma rede ótima de posicionar, sim. Mas se você tiver uma boa estratégia, por conta desse posicionamento, você vende mais. E como conseguir os seguidores em leads qualificados? Eu sou muito da linha da construção, né? Eu acho que a gente vive num mundo muito imediatista. Então, as pessoas postam, já acham que vai vender, que já vai... Gente, é construção. Quantos relacionamentos a gente não cria no online?
Então, se você conseguir nutrir isso muito bem, você consegue gerar conversão, né? E aí, até um outro case que eu tenho de uma aluna, que ela gerou uma venda através de um comentário. Por quê? Qual que foi a sacada dela? Já era um cliente que ela já tinha ali um contato, e esse cliente era muito reservado. Ela vende imóveis de alto padrão. É um cliente muito reservado. Ele comentou no post de um imóvel dela. Ela é uma corretora que já está bem posicionada, que tem constância. Há mais de um ano ela cria conteúdo 3 vezes na semana, bonitinha. Né? A comunicação muito bem alinhada. E aí esse cliente comentou num post de imóvel. Nossa, que apartamento bonito. Ela conhecendo esse cliente, ela já sabia que ele era reservado, nunca interagia em nada. E ele interagiu, o que ela fez? Mandou uma mensagem para ele. Oi, fulano, tudo bem? No WhatsApp. Oi, fulano, tudo bem? Eu vi que você gostou do imóvel. Você não quer marcar uma visita só por... Né? Sem compromisso, só para você conhecer? Um apartamento de quase 5 milhões. Por conta de um comentário. Então, algumas vendas a gente precisa também provocar, né? Às vezes as pessoas ficam esperando que, nossa, porque eu tô criando conteúdo, a coisa... Eu vou vender assim. Gente, não é assim, né? São várias ações. Mas eu acredito principalmente nessa questão do longo prazo, da gente criar uma reputação, da gente criar um posicionamento muito bem marcante o suficiente para ser lembrado pelo cliente e relações, né? Os relacionamentos, as conexões Sim. que a longo prazo vão gerar venda inevitavelmente. E o que o corretor ele precisa ter na sua bio? Qual Legal. tem algum segredo, algum destaque? A bio, eu acho que ele é muito assim, eu brinco que é uma vitrine, né? A pessoa entra ali num primeiro momento, são as primeiras informações que ela vai ter sobre você. E aí, precisa ter, claro, uma boa foto, tá tudo muito bem alinhado. Então, assim, quem você é, o que você faz, como você ajuda esse cliente, você já pode ter ali na sua bio. Mas a parte principal é o nome, que é a parte que fica em negrito, porque são palavras-chave que aparecem na lupa do Instagram. Então, ter ali palavras-chave que façam sentido para o seu posicionamento. Então, por exemplo, corretora de imóveis em Indaiatuba, vamos supor. Quem estiver buscando corretora de imóveis em Indaiatuba, vai aparecer o perfil dessa corretora. Então, a palavra-chave, de acordo com o seu posicionamento, com a sua localização para você ser encontrado, é importante e é a parte do nome que fica ali em negrito, logo na bio. Então, tem como ser estratégico, sim. Sim, viu, corretor? Muitas dicas para você. Aproveitem essas dicas. Ana, você citou aqui anteriormente um exemplo de um case da sua aluna que vendeu um imóvel através de um comentário, que ela já conhecia o perfil desse cliente dela e ela mandou uma mensagem pelo direct ou pelo WhatsApp para ele. Como mandar uma mensagem para o futuro cliente sem ser invasivo? Então, isso é algo interessante da gente conversar mesmo, porque o que eu vejo, a gente está numa era, acho que todos nós aqui que estão ouvindo esse podcast, nós duas, todos nós, já recebemos algumas mensagens, até de outros nichos, enfim, das pessoas ofertando alguma coisa. Oi, fulano, tudo bem? Nossa, que legal seu perfil, gostei muito, eu faço tal serviço. Vamos marcar uma reunião? Para mim, aparece direto isso no meu direct. E eu não gosto dessa abordagem. Eu acho que tem outras maneiras da gente abordar uma pessoa. Então, por exemplo, vamos supor que uma corretora ganhou um novo seguidor e ela quer ter ali um primeiro contato. Imagina mandar uma mensagem mais simpática, só genuinamente interessada mesmo. Oi, fulano, tudo bem? Eu vi que você começou a me seguir, que bacana. Bem-vindo ao meu perfil, aqui eu posto isso, isso, isso. Eu sou posicionada em tal lugar, então, caso precise de alguma coisa, conte comigo e acompanhe meus conteúdos, que eu tenho certeza que pode te ajudar nessa jornada. Ponto. Você não precisa ofertar, porque é um primeiro momento, a pessoa... Ela não quer saber. Ela quer saber primeiro quem que você é, como que você ajuda ela. Depois, ela quer saber quais produtos você tem para vender, por exemplo. Então, essa abordagem mais tranquila, não tão agressiva, me agrada mais. E também ficar de olho nessas interações. Porque, por exemplo, alguém comentou nos seus conteúdos, mesmo que você não conheça esse perfil, vale mandar uma mensagem. Oi, fulano, tudo bem? Eu vi que você comentou no meu Instagram, né? Na minha postagem. Você gostou desse imóvel? Você está buscando alguma coisa? Caso precise, estou à disposição. Você não precisa empurrar ou ficar pedindo WhatsApp ou pedindo nada. Num primeiro momento, eu acho que é só estar disponível. E aí, esse relacionamento, ele pode ir se desenvolvendo. Principalmente se você ficar de olho nesse perfil que está te seguindo e interagir de volta, sabe? Acho que as interações são muito valiosas. É importante. Sim. É importante até para construir o relacionamento. Claro que você pode construir relacionamento com quem já foi cliente ou com possíveis clientes, Sim, né? com certeza. É um dos primeiros passos. Eu acho que o engajamento é uma troca. Eu falo muito isso. Muitas vezes eu questiono, né? Falo,
Você quer que respondam sua caixinha de perguntas, mas você responde a de alguém? Não. Você quer que curtam seu post, mas você está curtindo o post das pessoas? Outra estratégia que eu uso muito alguém começa a me seguir, por exemplo. Se é uma corretora, um corretor, eu vou ver o perfil dessa pessoa. Se eu sinto interesse nesse perfil, eu sigo de volta e começo a interagir com essa pessoa. Eu estou o tempo todo lembrando, olha, eu existo. E é batata. Essa pessoa começa a interagir comigo de volta, me chama no WhatsApp e a gente começa a ter um outro tipo de relacionamento e acaba gerando uma venda para mim. E minhas alunas fazem a mesma coisa. Então, ter essa troca dentro do Instagram é muito valioso, gente. E isso gera conexão real e isso pode ajudar ali na conversão também. Sim, com certeza. Ana, quais são os maiores erros que você enxerga, que você vê nos anúncios no Instagram feitos pelos corretores de imóveis? Eu vejo 2 extremos. Ou excesso de informação ou falta de informação. O que eu gosto, falando muito do orgânico, tá? Porque eu atuo mais com orgânico. Quando a gente vai fazer um conteúdo de oferta de imóvel, por exemplo, eu gosto vamos supor que seja um carrossel, algo clean, é as fotos. Gente, foto, ponto. O próprio Instagram já disse que quando tem logomarca dentro das fotos, eles diminuem um pouquinho a entrega, porque entende que é um perfil profissional de empresa e isso não agrada tanto a audiência, né? Quem está dentro do Instagram. Então, fotos do imóvel, clean, bonito, as melhores fotos também, né? Não pode pegar foto qualquer, tem que ser as melhores fotos. E ali na legenda, ter ali uma introdução bacana que traga um pouquinho de storytelling e uma ficha técnica. Todas as informações, ponto. Não precisa também, né, muita coisa, mas também não pode deixar informação. Eu não gosto de quem não coloca preço, por exemplo. Isso, inclusive, vai contra o Código de Defesa do Consumidor, né? Sim. Não pode deixar de colocar preço. Mas tem gente que usa isso como estratégia para comentar. Isso que eu ia falar. Tem gente que usa isso daí como estratégia que fica com receio de... se eu colocar o preço, já vai assustar, afastar a pessoa. Sim. Eu acho que a gente pode enxergar pelo outro lado. É uma forma de você qualificar também a pessoa. Então, quando a pessoa entrar em contato, já é bem direcionada para aquele imóvel, né? Mas eu gosto muito de pensar sempre na experiência. Então, a pessoa entrou no seu post, ela vai ter que te mandar mensagem perguntando o preço. E aí, tem muitas vezes, as pessoas não desistem. Nem manda. Então, eu prefiro ter a informação e garantir uma boa experiência, garantir que a pessoa, se entrar em contato, vai estar qualificada, do que ter, às vezes, um monte de contato que não vai fazer sentido também, sabe? Sei. O corretor de imóvel, ele deve vender imóvel ou vender primeiro a sua imagem? Eu sou da linha de vender também a própria imagem, no sentido de ser bem posicionado como especialista, para ser lembrado pelo cliente quando ele precisar comprar um imóvel. E a gente vê essa mudança, né? As pessoas, muitas vezes nas redes sociais, elas estão buscando, sim, primeiro entender quem é a pessoa que vai atendê-las, para depois ver necessariamente o imóvel. Porque imóvel, como a gente já falou aqui, se ele jogar no Google, ele vai encontrar. Então, eu prefiro muito mais que a pessoa seja bem posicionada, venda a si mesmo como profissional, como a melhor opção de corretor ou corretora para aquele cliente, qual é o diferencial que ela tem, que ela oferece, e, em seguida, ali, o imóvel. Mas, claro que a gente tem que ter, sim, dentro do nosso perfil, um destaque para os produtos que a gente tenha. Ter, sim, com recorrência, conteúdos com sequência estratégica nos stories. Ou ali no feed, ter com frequência também conteúdos do nosso, né, dos produtos que estão à venda. Mas não só isso. Então, tem um bom equilíbrio. Mas eu sou da linha de vender primeiro você como profissional e, em seguida, um produto. Sim. E, Ana, aquele corretor que está começando agora... O que ele deve fazer? Qual o primeiro passo que ele deve fazer no Instagram? Eu diria que ter uma bio bem bacana para ser encontrado, ser bem posicionado no sentido de nicho mesmo, ele entender o que ele quer vender. Então, nossa, eu não consigo nichar agora, eu preciso ter todos os... Enfim, mas qual que vai ser o seu diferencial? Você precisa ter alguma coisa que vai te diferenciar de todos os outros. Então, ter essa clareza na comunicação facilita bastante. E aí, ter uma bio bem bonitinha, estruturadinha e começar criando conteúdos, tanto de produto quanto, né, de si mesmo, da sua jornada, da sua trajetória, do que ele está vivenciando no mercado. E um ou outro conteúdo educativo pode ser interessante, né? E ter uma frequência que faça sentido. Nossa, hoje eu consigo fazer 3 posts por semana? Faço os 3 posts por 6 meses, 1 ano.
tem a quantidade de publicações, de posts que o corretor deve fazer? No mínimo 3 por semana. 3 por semana. Isso daí entre carrossel, Isso, o formato pode stories. mudar. Isso é de feed, quando a gente fala de feed. 3 por semana. O stories a gente pode... O ideal seria todos os dias, uns 3, 5 por dia, pelo menos. Mas no feed com 3, a gente já consegue ter ali uma recorrência e começar a aparecer mais para as pessoas. Se a gente posta muito menos que isso, a gente não tem esse mesmo impacto. Tem a questão do horário também? O melhor horário para postar? Eu acho que já teve mais, né? Vai muito de acordo com a sua audiência, tanto que lá nos insights do Instagram ele mostra os picos que sua audiência está online. E aí a gente tem que pensar, ok, vamos supor, o pico é meio-dia. Todo mundo está olhando ao meio-dia, porque é o horário do almoço. Então, se também todo mundo está olhando, mais gente vai postar. Então, às vezes, você também vai ter mais concorrência, vai disputar mais a atenção das pessoas. Então, encontrar o que faz sentido para a sua conta. Às vezes, eu vou postar meia horinha antes, meia horinha depois, e ir testando isso. Mas isso também muda, porque eu vejo no meu perfil. Às vezes, eu estou postando 6 da tarde, umas 2 semanas funcionou. Na terceira, já não tanto, eu tenho que adequar esse horário. Então, não tem uma resposta correta, exata para isso. É muito sentindo cada audiência mesmo. E o corretor, ele tem que fazer essa análise. O corretor, como que ele faz para mensurar? Porque é importante, né? Ver qual post, qual conteúdo está performando melhor, para poder ter essa estratégia. Sim. Eu acho que hoje, os insights do Instagram, ele é muito completo. Dá para a gente ter assim, muito dado, muita informação, entender muita coisa da nossa conta. Inclusive, agora, uma das últimas atualizações, você consegue até baixar PDF já, com essas métricas, que é bem legal. Então, eles realmente estão trabalhando a plataforma para conseguir trazer dados. Mas, assim, o que eu acho que é importante? Você ter o objetivo com cada post. Então, o que eu quero fazer com essa postagem? Eu estou postando ela porque eu quero atrair pessoas? Se eu quero atrair pessoas, qual que é a métrica que eu tenho que ver ali? Alcance, quantas pessoas... Né, aquele conteúdo alcançou e quantos novos seguidores eu tive. Eu quero um conteúdo de conversão, de venda, então eu tenho que ver quantas pessoas clicaram no link da bio, por exemplo. Né, no link, aparece ali, clique no link. Então, você conseguir adequar o seu objetivo com aquela postagem e analisar aquelas métricas. Eu tive um conteúdo que teve muitos salvos, normalmente conteúdo educativo, né? Tem muitos salvos, era esse o meu objetivo, eu queria que as pessoas salvassem, porque isso automaticamente aumenta a entrega do meu conteúdo. Então, o que eu quero com esse conteúdo? E você ir analisando essas métricas. Mas hoje o Instagram, ele entrega muito dado, que a gente consegue até ter uma ideia de público. Mais masculino, mais feminino, idade, localização. Ele traz bastante dado também. E de cada postagem de performance mesmo. Então, acho que é interessante estar sempre de olho para entender o que está acontecendo de acordo com o objetivo daquela postagem. E até mesmo para poder traçar novas estratégias. Exato. Ana, tem aquela frase, não sei se você ouve, se é verdade ou não, se é mito ou não, para aparecer no Instagram só pagando, só fazendo o anúncio. Olha, concordo que nos últimos tempos está mais difícil, porque vamos lá. Se a gente pegar 2 anos atrás, a gente não tinha tantas pessoas criando conteúdo, né? A gente teve uma mudança de cenário, quando a gente fala de rede social, muito grande, pandemia após pandemia, né? Muita gente foi para o digital e começou a criar conteúdo. Tanto que, gente, hoje ser tiktoker, por exemplo, é uma profissão. Sim. Né? Muita gente eu quero ser tiktoker para ganhar dinheiro. É algo que a gente falou, inclusive, até do próprio carrossel, que antes performava, depois parou de performar, agora está performando, que é uma beleza. Exato. Então, assim, tá sempre em constante mudança. Exatamente. Os algoritmos mudando o tempo todo. Exatamente. Então, eu perdi a pergunta. Se a questão do anúncio. Tá. Se o anúncio... Tá. Então, a questão do anúncio, se a gente tem mais competição, fica mais caro, fica mais difícil. A gente está disputando muita atenção com muitas pessoas. Então, precisa, sim, colocar mais dinheiro para a gente ter mais resultado. A gente acelera isso. O orgânico, ele funciona muito bem. Eu sou a prova disso. Eu não faço tráfego pago. Eu tenho uma conta de 6.500 seguidores, mais ou menos. Só que me gera conversão, me gera muitas oportunidades, tem um bom posicionamento. E eu não pago para isso. Mas, assim, eu tenho uma constância de conteúdo. Então, não adianta também a gente querer um resultado no orgânico se a gente posta um mês para o outro. Ou se a gente tá postando há 3 meses e quer vender imóvel de 10 milhões. Não vai funcionar assim.
Então, o tráfego, ele vem para ajudar, para acelerar. E sim, quanto mais gente publicando conteúdo, mais difícil da gente ter a atenção das pessoas. Então, se a gente paga, a gente acaba tendo mais resultado. Mas eu não acredito que é só o pago que gera resultado, não. Eu sou da linha do orgânico ali e tem como a gente criar muito conteúdo orgânico que gera bastante resultado, sim, sem ter que colocar necessariamente dinheiro. Bacana. Ana, para quem está nos assistindo aqui, ficou interessado, você dá a mentoria, me fala um pouco como que as pessoas podem te encontrar, o que você oferece. Hoje eu atuo na parte de treinamentos para imobiliária e eu atuo com corretoras de imóveis. Então, eu tenho tanto a mentoria individual quanto uma comunidade de corretoras, que ali nessa comunidade a gente tem um grupo de networking com corretoras de vários lugares do Brasil. A gente tem módulos já de aulas gravadas do posicionamento ao tráfego pago e aulas ao vivo a cada 15 dias. Então, sempre trago convidados, é uma coisa bem bacana, bem interativa, as alunas participam muito. Então, ali é um produto bem bacana para quem quer dar aquele primeiro passo, quer ter networking, quer ter conteúdo por um ano ali, porque é uma assinatura anual, né? Então, por um ano, ter muito conteúdo e estar a par de tudo que está acontecendo é uma ótima opção. E a mentoria individual. E eu atuo mais com corretoras. E aí, tirando os treinamentos imobiliárias, todo o resto, foco mais nas corretoras. Eu vou deixar aqui na descrição os contatos da Ana, o Instagram dela, para vocês seguirem, entrar em contato com ela, se tiver alguma dúvida, interesse. Ana, para resumir, se você pudesse resumir aqui em uma frase, o que o corretor de imóvel precisa fazer para vender mais no Instagram? Ser bem posicionado e ter constância. Não adianta postar só uma vez e achar que vai ter resultado. Então, a constância ali a longo prazo vai gerar resultado. Tem uma estratégia, né? Isso. Uma estratégia, ser bem posicionado e constância. Não tem como a gente ter resultado sem constância. Então, esse é o principal, é ter disciplina e constância que vai ter resultado. Obrigada, viu, Ana? Obrigada pelas dicas. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, amei nosso papo. Passou rápido, queria mais. Muito rápido também, mas só convidada para voltar de novo. Por favor. A gente marca e você volta com certeza. Combinado. Obrigada, viu, Ana? E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva em nosso canal. Até o próximo!